Na sessão virtual desta terça-feira, projetos de autoria dos vereadores da Casa foram aprovados em segunda discussão. O primeiro trata da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos realizados e não finalizados no município do Rio. O segundo determina equipamentos obrigatórios de segurança para frentistas e funcionários de lojas de conveniência. E o terceiro estabelece medidas de apoio ao setor produtivo que sofre com os efeitos da pandemia. Todos os projetos da ordem do dia estavam relacionados ao combate e os efeitos da Covid-19. Vereadores esgotaram a pauta analisando e votando todos os projetos. Com 43 votos favoráveis e nenhum contrário, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Tiago Carribeiro e vários outros parlamentares suspende a contagem do prazo de validade dos concursos públicos realizados e ainda não finalizados no município do Rio. Fica suspensa a contagem do prazo a contar do dia 17 de março de 2020 até o término da pandemia. 1.500 concursados da Guarda Municipal iriam perder esse concurso público. Por isso, presidente, para finalizar e concluir, parabenizar a todos por estarem acompanhando, junto com o Tiago Carribeiro, a construção desse projeto, porque vai salvaguardar, a exemplo, esses 1.500 da Guarda Municipal e outros mais, professores, médicos, área da saúde, que também precisam que esse prazo do concurso público seja sobrestado até pelo menos terminar esse estado de calamidade pública. Também em segunda discussão foi aprovado com 40 votos o projeto que torna obrigatório o fornecimento de equipamento de proteção individual aos empregados de postos autorizados de revenda de combustíveis e lojas de conveniência durante a pandemia do coronavírus. Nós precisamos cobrar que os donos dos postos de gasolinas, de verdade, de fato, possam colocar o material de preservação da vida, que eu chamo, como é álcool em gel, higienização com água e sabão e máscara, porque, apesar do ambiente aberto, a própria secretária colocou que o terceiro lugar de maior contaminação na nossa cidade é o posto de gasolina. Primeiro o hospital, depois o supermercado, e agora fica claro o posto de gasolina pelo manuseio, cartão, dinheiro, máquina. Parlamentares aprovaram ainda, com 40 votos, o projeto que prevê medidas de proteção ao setor produtivo afetado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. E em primeira discussão, vereadores aprovaram também o projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Lucinha e demais parlamentares que proíbe a realização de despesas com publicidade ou propaganda durante a calamidade. Crivella gastou todo o dinheiro que a gente botou no orçamento e mais 40 milhões de reais. 40 milhões de reais a mais no ano que faltou dinheiro para pagar salário do pessoal da saúde no final do ano. Imagina este ano com a queda de arrecadação. Isso é porque ano passado a arrecadação subiu em relação a 18. 19 foi maior que 18. Este ano vai cair e realmente custo de publicidade é um custo que tem que zerar agora, porque vai faltar de novo para salário. Temos que parar com essa farra de dinheiro público num momento tão grave, indo para uma coisa tão desnecessária que é a publicidade, a não ser que fosse uma publicidade de interesse público, mas, infelizmente, nós, até o presente momento, não vimos absolutamente nada disso. Esse projeto do vereador Júnior vai ao encontro do que a população quer e do que toda a Câmara quer e do que é importante para a cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode gastar R$1 de publicidade que não seja nesse sentido, mas o projeto ele é um pouco restrito. Eu tenho muita preocupação no trancamento e não em deixar completamente imobilizado a verba para publicidade em coisas que são extremamente importantes. O objetivo desse projeto não é engessar a Prefeitura do Rio de Janeiro ou engessar a propaganda do Executivo, e sim para que toda propaganda, todo esforço de publicidade seja na questão da pandemia, pois nós vivemos num caráter excepcional. Então, durante o período de calamidade pública, todo gasto com publicidade tem que ser para orientar a população, fortalecer o isolamento social, também agora de caráter institucional para aumentar a arrecadação, enfim. Eu considero o projeto importante porque cuida, na minha leitura, daquilo que é mais importante da nossa atuação, que é a fiscalização dos recursos da Prefeitura, que nesse momento devem ser encaminhados exclusivamente para o combate ao coronavírus ou para as tarefas que são correlatas, né, que correm ao encontro
da conscientização, da responsabilidade do poder público em animar as pessoas a, de fato, se protegerem, de fato, da enfermidade do Covid-19. O presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, anunciou que a Câmara irá criar um diploma de mérito aos profissionais que foram vítimas do coronavírus. Nós vamos instituir um diploma da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos moldes que já aconteceu na época do Pan-Americano. A Câmara instituiu um diploma e os vereadores designavam as pessoas que gostariam de homenagear. Deliberação da mesa, a criação de um diploma de mérito para esses abnegados servidores e profissionais que têm se empenhado no combate ao coronavírus. O governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella decidiram não seguir recomendação do governo federal relacionadas às novas diretrizes de serviços essenciais. O presidente da República editou um decreto transformando salões de beleza, barbearias e academias em atividades essenciais. No entanto, a Prefeitura, por meio de nota, afirmou que as medidas que tem tomado são de acordo com a comunidade científica, analisando a curva da doença, e que o foco é na prevenção do contágio. O governo do estado afirmou que o STF decidiu que estados e municípios têm poder de decisão e, por isso, vai manter as medidas de restrição até o dia 31 de maio. O governador Wilson Witzel usou as suas redes sociais e disse que não há nenhum sinal de que as medidas restritivas sejam flexibilizadas. Estimular empreendedores a reabrir estabelecimentos é uma irresponsabilidade, ainda mais se algum cliente contrair o vírus, disse o governador. A pandemia do novo coronavírus pode afetar as regras dos planos de saúde? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos o professor da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas, Plínio Lacerda Martins, que também é membro do Conselho de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio. Ele disse que nesses tempos de crise sanitária, as regras podem ser flexibilizadas. O que é que mudou em relação aos planos de saúde, se é que mudou alguma coisa com a pandemia do novo coronavírus? A grande questão que se faz hoje é a flexibilização desse contrato. Esse contrato é um contrato que é contrato cativo, outros chamam de contrato sucessivo, mas é um contrato complexo, né? Não é um contrato que não é possível, não seria totalmente crível você buscar nesse contrato, elencar todas essas causas que possam vir estar previstas no contrato, como, por exemplo, agora a pandemia. Só para você ter uma ideia, há tempos atrás, até isso foi alvo de enfrentamento junto aos tribunais, tínhamos uma cláusula contratual que impunha a limitação de internação hospitalar, né, dizendo, olha, o consumidor assinou um contrato, então é necessário que, no caso de internação hospitalar no CTI, 30 dias são suficientes, e isso foi necessário buscar uma mitigação. Então, respondendo à sua indagação, o que se busca hoje é rever, né, as questões que muitas delas, às vezes, até com previsão legal, mas envolvendo esse fortuito, que nós chamamos de fortuito externo, é necessário renegociar algumas questões que são dadas dentro de uma cláusula contratual. Existe um debate que surgiu agora porque alguns setores, algumas autoridades dizem que é preciso que se faça uma fila única, usando o setor privado e o setor público. Como é que fica a situação de quem pagou a vida inteira por um plano de saúde e agora talvez não tenha vaga porque tem que dividir com o setor público, já que o setor público não fez a tarefa de casa, aliás, não vem fazendo há algum tempo? Essa questão é interessante porque o setor público, mesmo quem paga o plano de saúde, tem direito a usar o setor público, é o próprio SUS, né? Então, não quer dizer que está excluído. Eu estou no plano privado, então não posso usar o público. Por isso que o nome chama-se saúde suplementar. Então, a questão de uma fila única é uma questão de política, né, que isto, na verdade, vai buscar atrair, talvez, maiores investimentos para a saúde pública, que elas estão totalmente necessárias de investimentos, enquanto a saúde privada, quer dizer, os hospitais privados ou mesmo a saúde suplementar, ela é remunerada através dessas contraprestações. Mapear as relações sensoriais do carioca neste período de isolamento social. Uma pesquisa confirmou que o afeto faz muita falta.
o abraço, o aperto de mão. Eu converso com a Ana Hertal, pesquisadora da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio. Ana, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você dissesse para a gente o que a pesquisa constatou, o que chamou mais de atenção. Que o carioca está com muita saudade do Rio de Janeiro. A pesquisa mostrou para a gente que o carioca tem mesmo uma relação sensorial diferenciada com a cidade, porque nós questionamos acerca dos estímulos que ele recebe, os estímulos sensoriais, os 5 sentidos. E a gente sempre acha que o estímulo visual, por a gente ser pela contemporaneidade ser muito marcada pelos estímulos audiovisuais, a gente acha sempre que o visual é o que vai falar mais alto, né, mais alto quando as pessoas forem solicitadas a lembrar o que elas estão sentindo falta. E a gente viu que não, né? A gente viu que é o abraço, é o afeto entre as pessoas, é o barulho do mar, né? Não é só a visão das ondas batendo, o verde compareceu também, mas ele sente falta da cidade como um todo, ele sente falta do barulho da cidade, ele sente falta do movimento da cidade, das pessoas indo e vindo, trabalhando, as crianças nas ruas fazendo barulho na saída da escola. Então, mostrou muito mais dessa relação afetiva que o carioca tem com a cidade do que a gente realmente esperava. Ou seja, a pesquisa deu uma mapeada nessas relações sensoriais do carioca, né? Não só apenas essa descritiva que a gente já sabe que é incontestável da imagem bonita da cidade, né? Exatamente. O Rio, ele pela constituição dele, né, a forma como a natureza abundante que ele tem, o mar e essas cadeias de montanha, a gente sempre tem uma ideia muito visual do Rio de Janeiro, é o Cristo Redentor, né, é o Pão de Açúcar, agora é aquele Boulevard Olímpico que deixou como legado o Museu do Amanhã. Então, se você vai procurar nas redes sociais, o que aparece do carioca quando ele coloca a cidade, ele coloca a cidade nesses termos, é uma designação bem visual. E quando a gente fez a pesquisa, a gente foi perguntar do cheirinho da pipoca, do cheiro do churrasquinho, do pão da padaria, e estava muito latente. A pesquisa, ela tinha graus, né? Você indicava em que grau você estava sentindo saudade das coisas. E todos, né, a maioria das coisas, tirando os barulhos que são irritantes e que as pessoas reclamaram, que disseram não estar sentindo saudade, o restante tudo compareceu com muita força. A Prefeitura regulamenta a testagem rápida do coronavírus em drogarias e farmácias. A regulamentação, publicada no Diário Oficial do município, é de caráter excepcional e provisório. De acordo com o texto, além de farmácias e drogarias, consultórios médicos e farmacêuticos, clínicas médicas e de imunização, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta também estão autorizados para a realização de testes da Covid-19. Esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar na modalidade drive-thru. Os testes rápidos têm como população-alvo exclusivamente indivíduos com quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Os usuários que buscarem os serviços de testagem rápida devem estar de máscara. Os estabelecimentos deverão enviar às autoridades de saúde os resultados desses exames. O prefeito Marcelo Crivella, durante uma live na internet, descartou por hora a possibilidade da prefeitura fazer uma testagem rápida na população. Os testes dão muito falso positivo e dão muito falso negativo. O teste melhor que existe é a tomografia. Então, as pessoas que têm sintomas a essa fase da doença devem procurar fazer uma tomografia. O teste demora horas, às vezes demora dias para ficar pronto. A tomografia é 20 segundos. Uma tomografia, você entra na máquina, em 20 segundos, pum, a gente já tem a foto do seu pulmão e sabe da sua condição. Sobretudo aquelas pessoas que têm diabetes, que têm cardiopatia, o melhor é fazer
tomografia. O Papa Francisco prestou homenagem aos enfermeiros nesta terça-feira, que marcou o início da Semana Internacional da Enfermagem. Aqui no Rio, como em todo o planeta, a categoria dá exemplo diário de coragem no combate à pandemia do novo coronavírus, mas corre risco nos hospitais. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, faltam equipamentos de proteção em várias unidades do estado. 3.000 enfermeiros, técnicos e assistentes já foram afastados e outros 24 morreram até o dia 5 de maio. Muito obrigado, Glauber, pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. 24 profissionais de enfermagem morreram até agora no estado. Isso é uma fatalidade ou é a falta de equipamentos de proteção? Na verdade, Renato, isso coaduna com as principais queixas que os profissionais de enfermagem apresentam para o Conselho Regional de Enfermagem. As principais queixas são a falta de equipamentos de proteção individual, certo? O subdimensionamento de pessoal e a falta de testagem para os profissionais que estão com suspeita da doença Covid-19. Para você ter uma ideia, alguns profissionais que estão na linha de frente do coronavírus, por exemplo, se são 10 técnicos de enfermagem, se 4 ficam em quarentena suspeita de estarem doentes, 6 acabam tendo que ficar sobrecarregados, tendo que dar assistência pelos 4 que estão em casa em convalescência. Infelizmente, esses 4 não estão sendo repostos, então o profissional fica mais exposto ao coronavírus e, somado à falta de EPI, somado à falta da testagem para o coronavírus, esse profissional fica totalmente vulnerável à doença. Agora, essa falta é total, absoluta? Ninguém tem equipamento de proteção? Ou algumas pessoas têm alguns itens, outras têm um outro item, ou ninguém tem absolutamente nada? Em algumas unidades tem, em algumas outras unidades não tem. Em algumas unidades, mesmo tendo, os gestores não disponibilizam da forma adequada, restringindo o número de equipamentos aos profissionais. Para você ter noção, algumas unidades... que é a forma adequada? A forma adequada, por exemplo, máscara. A máscara cirúrgica simples, ela deve ser trocada de 2 em 2 horas. A máscara N95, ela deve ser trocada a cada 1 mês, basicamente. Algumas literaturas falam que ela pode durar 1 mês. Outras literaturas, e o próprio produtor fala que ela pode durar somente 12 horas, certo? Entretanto, algumas instituições, sobretudo privadas, só estão dando uma máscara cirúrgica simples para o período de 12 horas de plantão, onde, na verdade, deveriam ser dado a cada 2 horas. E a máscara N95, que o produtor fala que são de 12 horas de duração e algumas outras literaturas falam que são de 30 dias, tem instituições obrigando o profissional a usar por 3 meses. Faz-me você. E qual é a relação de vocês com essas pessoas que pedem para vocês fazerem uma coisa que está em desacordo com o que as recomendações dizem? Então, muitos desses profissionais têm medo de denunciar porque sabe que pode perder o emprego. Infelizmente, eles sofrem sérias retaliações da sua chefia. Mas aqueles que têm coragem de denunciar, seja de forma anônima ou de forma presencial, nós pegamos essas denúncias, encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho, Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Entretanto, a gente vive um momento agora de calamidade, é como se a gente estivesse trocando a roda de um carro, descendo uma ladeira abaixo. É um momento tudo muito novo, tudo muito complexo. Você tem noção, antigamente, um paciente que aguardava uma vaga numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, você conseguia um mandado judicial, em 24, 48 horas você conseguia uma vaga de alta complexidade para esse paciente, certo? Hoje em dia, infelizmente, existem 300, 500 mandados judiciais para vaga de alta complexidade e, infelizmente, não tem leito. Hospitais de campanha foram construídos com a finalidade de prestar assistência hospitalar ao maior número de vítimas da Covid-19. Mas o que se vê são filas cada vez maiores de doentes que precisam de internação. A Prefeitura do Rio é criticada quase que diariamente. Faltam equipamentos e profissionais de saúde nessas unidades. Em meio a essa grave situação, na tentativa de humanizar e diminuir a distância entre pessoas internadas no hospital de campanha no Rio Centro, a Prefeitura, através de tablets e da rede Wi-Fi da unidade, realiza frequentemente videochamadas para a casa dos doentes internados. Essa visita virtual, com doses de carinho, é sem dúvida uma aliada a mais no tratamento desses pacientes. E aí, filho? Tudo bom, pai? Tudo bem. Ó, tá perto de ir embora, hein?
Se Deus quiser, eu vou embora. Tá todo mundo bem aí, não se preocupa não, tá? Tá bom, então. Tô cuidando de você direitinho. E o menino? Tá bem que ele falou. Tá bem. Às vezes que eu chego a lugar que eu não vou ficar ali mais não. Tá direitinho, hein? Tá ok, então. Pode deixar. Pra você se embora logo. Se Deus quiser, tenha cuidado. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus, tô ótimo. Tô bem melhor, tá? Ai, tô muito feliz. Só de ver que você tá bem, tá reagindo bem, né? Ó, pode ficar tranquilo, que tá todo mundo bem aqui, tá? Aqui o pessoal tá todo mundo perguntando por você, tá? Tá todo mundo rezando, orando por você. Aquela oficina tá bem arteira mesmo? Fazendo bastante barulho, cara? Tô cuidando dos passarinhos, tá? Sabe que eu não cuido igual você, né? Só você que sabe cuidar deles, né? A Valentina tá boa, ela? É que o cobertorzinho dela tá aqui na administração, né? Eu fico lembrando da bichinha, tá? Valentina tá bem, tá bagunçando lá, tá lá na mãe dela, que eu não posso pegar ela não. Deixa ela quietinha lá. Quando tiver tudo bem, né, a gente vai pegar ela. Tá todo mundo bem. Teus filhotes, Felícia, fica tranquilo que tá dando tudo certo. Já deu tudo certo, tá bom, filho? Deus é mais.